Esse aqui é o canal Coração Tricolor, eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu estou aqui para falar que esse jogo do esporte, esse nosso jogo contra o esporte, não, essa vitória ridícula, não quis dizer coisa nenhuma, e mesmo que o Fluminense ganhasse o Sport de 5-0, isso não tiraria o vexame que foi a derrota para o Corinthians, tá? Eu tenho muito menos a dizer, por isso que eu não vou fazer, isso não é um vídeo correndo. Primeiramente eu queria pedir desculpas a vocês, tricolores inscritos neste canal, pela minha ausência em função de problemas técnicos que, aliás, eu ainda estou tendo. Após o jogo com o Sport eu iria fazer uma live e também não deu. E eu sei que ando meio sumido e peço desculpas a vocês, meus inscritos, e também aos que assistem e que não se inscrevem e que são bem-vindos da mesma forma. Peço a todos que da mesma forma deem o like, curtam e compartilhem, inscritos ou não. Mas, acima de tudo, este não é um vídeo feito após o jogo contra o Sport. Apesar de ser. O jogo com o Sport acabou de acabar, eu ia fazer uma live, mas não vou fazer por problemas técnicos. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, envolvendo o jogo com o Corinthians, que vai abalar o Fluminense durante muito tempo. Primeiro, que quem viu o meu vídeo aí sobre Fluminense e as freguesias, já é o segundo que eu faço atualizando, já sabia que o Fluminense tinha 2 vitórias sobre o freguês, Corinthians, não é? Agora o Corinthians diminuiu. Agora nós temos uma vitória em cima do Corinthians. Isso é muito ruim, não é? Porque estatisticamente, quando a gente entra num campeonato e nós somos fregueses de 8 clubes dos 11 grandes e tradicionais, as nossas chances são bem remotas. Para nós termos uma chance, estatisticamente falando, historicamente, de favoritos no campeonato ou de candidatos ao título, pelo todo da história e não pelo time daquele ano, nós teríamos que, dos 11 grandes e tradicionais, já que contando com o Fluminense são 12, sendo que o Fluminense é o maior e o mais tradicional por sua história, então são 11 grandes e tradicionais que o Fluminense tem que enfrentar. O ideal seria que o Fluminense fosse freguês de 5 e tivesse 6 fregueses, mas não. Em vez de ter 6 fregueses, o Fluminense tem 3 fregueses, Corinthians, Botafogo e Cruzeiro, sendo que aqueles 5-0 do Corinthians não só diminuíram a freguesia do Corinthians com relação a gente, que agora nós só temos uma vitória em relação ao Corinthians, como foi uma derrota acachapante e que vocês podem ter certeza que traumatizou o elenco do Fluminense. A vitória sobre o Sport foi um tampão, foi um curativo de emergência, que esse elenco está machucado, aos trancos e barrancos. O Fluminense pode até, se o Grêmio for campeão e o Palmeiras, um da Libertadores e outro da Copa do Brasil, nós podemos classificarmos-nos no G5, se eu não me engano. Mas com que treinador que nós vamos para a pré-Libertadores? Entendem o que eu estou falando? E o Fluminense não faz trabalho nenhum com relação às estatísticas que dizem respeito às freguesias. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Ainda mais porque eu sempre friso aqui que há uma Liga Paulista. Há uma Liga Paulista. A Federação Paulista de Futebol, ela toma conta da CBF de uma forma que ela influencia a imprensa,
há uma barganha, um toma lá da cá com a CBF, e isso influencia a arbitragem. E não pensem que, porque não tem torcida nos estádios, que a torcida, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, não influenciou aquela arbitragem canalha daquele árbitro, não é? Que deu o cartão amarelo para o Fred quando o Fred virou as costas, não teve coragem de dar cartão amarelo olhando no olho do Fred. E aquela fala do Fred, quem ouviu no intervalo do jogo, o Fred matou a cobra e mostrou o pau. O Fred resumiu o que estava sendo aquele jogo. O cara quase arrancou a perna do Michel Araújo, tá certo que já estava 1-0 para eles. Mas se ele expulsasse, que era o que ele tinha que ter feito, o Fluminense não tomaria essa goleada histórica de 5-0 para o Corinthians, que é sim um vexame na história do tricolor. Assim como foi um vexame sermos rebaixados para a Série B e Série C. Esses 5-0 são um vexame, sim senhor. Nós metemos 5-2 neles em 2014, é um vexame para eles. Mas esse 5-0 é um vexame para nós. Então, quer dizer, essa Liga Paulista de Futebol, não é? Mesmo sendo roubando desse jeito, não expulsando o jogador que quase transformou o Michel Araújo num Saci Pererê branco, quase que arranca a perna do Michel Araújo, aquele cara tinha que ter sido expulso, não foi. Então, não é? Por aí vocês veem como é o poderio dos paulistas, né? E com certeza há a influência, ainda mais de uma torcida como o Corinthians, está fora do estádio, sabe onde o juiz está, o juiz do jogo, o juiz sabe que eles sabem, não é? Então, por aí vocês calculam o tipo de pressão que pode haver, ainda mais com a pressão corintiana dessa Liga Paulista de Futebol, no sentido de divulgar que o Corinthians é um time que está subindo como um foguete e tem que entrar no G6. Aí vocês imaginam, tá? Porque se o Santos ficar de fora, ele está disputando a Libertadores com o Palmeiras, e o Palmeiras está disputando a Copa do Brasil com o Grêmio. O Santos pode ser campeão da Libertadores, o Palmeiras campeão da Copa do Brasil, e todo mundo, os dois entram para a Libertadores, tá? Então, o que eu tenho a dizer é isso. Essa vitória contra o Sport não representa nada, não tira a mácula que há no coração tricolor. Tenho a dizer que Marcão pode um dia ser um grande treinador, o Ailton também, mas atualmente não pode ser. Vocês podem ver as mexidas do Marcão no jogo contra o Sport. O Fred careca de dizer que está doido para jogar com o John Kennedy. Tem o Samuel Granada, tem o John Kennedy, tem mais, no mínimo, 2 garotos da base, que eu esqueci o nome agora, mas vocês, meus tricolores, podem deixar aqui nos comentários quem vocês queriam ver jogando. Tem o Miguel, que nunca entra. Marcos Paulo pode esquecer que está com a cabeça na Europa. Então, sabe, eu acho que é muito problema para o Fluminense. Marcão não é treinador para o Fluminense, pode dar sorte nesse campeonato, mas se para o Campeonato Carioca ele for ficar, aliás, né, Campeonato Carioca é uma coisa que a gente pode tirar do nosso caderninho, porque a gente sabe que enquanto o Flamengo, que tem o poder que a Liga Paulista de Futebol tem sobre a CBF, o Flamengo tem sobre a Federação do Estado do Rio de Janeiro. Então, escutem bem o que eu estou falando. Enquanto o Flamengo não for tetracampeão como nós somos, ou penta para superar o Fluminense, eles não vão largar o osso. A menos que eles que precisam, querem estar na Libertadores todos os anos, vejam que precisam se juntar a nós, Fluminense, Vasco e Botafogo, nós três, para junto com eles fazermos 4 cariocas fortes para competirmos com os paulistas. Aí seria a nossa vez de negar e criar uma Liga Mineira de Futebol, procurar o Atlético Mineiro. Belo Horizonte é logo aqui.
deixar o Flamengo de lado. Procura se fortalecer com o Atlético. Aí eles vão ver o que é bom para a tosse. Nós estamos cansados. A torcida do Fluminense está cansada. Mas eu não vou dizer outra coisa a não ser o que eu vejo como a verdade. E a verdade que eu vejo é essa. No Rio de Janeiro não vai haver outro campeão nunca, enquanto o Flamengo não for tetra ou penta. E no Campeonato Brasileiro, a vez é só dos paulistas. A vez é só dos paulistas, tá? Não pense o Internacional que vai ser campeão brasileiro, nem o Atlético Mineiro, tá ok? Então, o recado era esse, tá? Eu estou assim, muito indignado com essas máfias do futebol brasileiro, tá ok? Peço o like aí de vocês, os comentários, que continuem compartilhando, e é isso aí, tá? Saudações tricolores, até o próximo vídeo, e se der, até a próxima live, ok? Muito obrigado, valeu.